Capítulo 1181 Medo do desconhecido. Ele percebeu algo e não pôde deixar de se divertir. Ele pensou consigo mesmo, divertido, eles não precisavam nos colocar no controle da vida dos escravos, mas o fizeram. Parece-lhe que estes escravos são verdadeiramente importantes para a sobrevivência do cadinho de sangue. Qualquer chapiro irascível que os mate pode se arrepender. Mas seus guias ainda deram ao jovem e imprudente Chapiros poder sobre a vida dos 5. Ele não pôde deixar de pensar na briga por comida que aconteceu durante as sessões de alimentação. Ele pensou consigo mesmo, eles podem se arrepender desta vez. Ele foi então levado para o final do corredor com seus 5 escravos. Havia uma porta no final por onde só ele e os escravos entravam. Seu guia desejou-lhe boa sorte e voltou. A porta se fechou e foi desconectada do corredor. Outra porta substituiu a que estava fechada. Isso levará a outra sala e não ao corredor de onde ele veio. Quanto a ele, olhou em volta para seu quarto e para o cristal de memória que recebeu. O cristal de memória contém todas as informações que ele precisa saber sobre o cadinho de sangue. Ele estendeu seu sentido divino e absorveu o conhecimento dentro dele. Ele levou menos de um segundo para fazer isso. Então ele começou a rir. Então é isso, ele disse enquanto ria. Ele se virou para o último escravo: você ficará encarregado de limpar minha casa. Ainda não estou interessado em aliviar nenhum desejo sexual. Apenas certifique-se de que todo este prédio esteja limpo e ajude o cozinheiro a preparar minha comida. Tenho um pressentimento que será pelo menos um trabalho para 2 homens. A criada assentiu apressadamente e correu para se juntar ao seu zelador. Ele a observou ir embora por um tempo antes de mudar sua atenção para examinar o ambiente. Seu servo é alguém com linhagem súcubo. Ela não aconteceu por acaso. Ela foi criada dessa maneira e treinada para usar as vantagens de sua linhagem. O propósito dela é claro para ele, mas ele não está interessado em sexo. Depois foi para a sala de jantar e sentou-se para esperar pela comida. Ele ligou a tela na parede. A parede inteira se iluminou e mostrou um ringue de luta. É uma pequena arena redonda com um campo verde de grama e uma barreira ao redor. Há pessoas lutando até a morte lá agora. Eles são chapiros como ele. Apenas um deles sobreviverá. Para alguém sobreviver ao cadinho de sangue, ele deve lutar contra 8 inimigos cada vez mais fortes e sobreviver. Ele riu quando viu como os chapiros estavam lutando. Que cadinho de sangue perigoso! Não posso acreditar que já tive medo disso. Eles lutam pior do que Gaster quando era bebê. Os 2 lutadores são entidades de mana, mas estão lutando pior do que macacos sábios de batalha que são bebês. Eles certamente vencerão os macacos sábios de batalha que são bebês como Gaster, mas isso só porque eles são muito mais fortes que os bebês. Afinal, eles são entidades de mana. Mas sua habilidade de luta é péssima. Também não é culpa deles. Eles não têm linhagens e memórias ancestrais ou instintos. As habilidades de luta que eles possuem são o que aprenderam em apenas alguns meses, no máximo. Então, eles deram o melhor de si com o tempo que lhes foi concedido. Mas ele não consegue levá-los a sério. Seus 5 ciclos de origem de experiência de luta de Galdira já são suficientes para derrubá-los. Ele não precisa das habilidades de luta que Soverik acumulou. É por isso que ele não se preocupa em treinar. Ele prefere gastar tempo comendo. Sua habilidade divina garante que ele ficará mais forte quanto mais comer. Isso é mais eficiente, eficaz e vale a pena do que treinar. Isso faz com que comer seja um melhor uso de seu tempo. É claro que suas ações atuais parecem tolas para aqueles que o observam. Em vez de treinar, ele começou a comer. Ele parece um vagabundo que não percebe o perigo que corre. Suas expectativas para sua sobrevivência caíram às alturas. Fim do capítulo. Capítulo 1182 Luxo antes da morte. Um certo deus da origem não pôde deixar de ficar animado quando viu isso. A Legião -5 estava prestes a se divertir em vez de se lançar em um treinamento severo. Aquele deus da origem pensou consigo mesmo em antecipação: talvez eu consiga algo do corpo dele, afinal.
Muitas entidades acreditam que ele não sobreviverá ao cadinho de sangue. Eles pensam assim porque o cadinho de sangue não é brincadeira para os Shapiros normais, que foram criados em paz e com o maior luxo desde o primeiro dia. Será um choque para eles quando descobrirem que precisam lutar e matar uns aos outros para sobreviver. São filhotes que não sabem nada sobre lutar pela sobrevivência além do que ouviram nas histórias. No entanto, ele não é estranho ao perigo. Então ele vai apenas deitar e relaxar. Ele olhou ao redor de sua grande casa e acenou com a cabeça em agradecimento. Eu poderia me acostumar com isso. Mesmo Soverik não conseguiu. Talvez minha situação não seja tão ruim. Ele tinha ciúmes dos pais fracos de Soverik antes, mas esta casa compensou todas as queixas que ele tinha com a Aliança Suprema. Os pais de Soverik podem ter sido molengas, mas mesmo Soverik não conseguiu uma casa inteira só para si. O propósito de seu zelador ou cozinheiro é cozinhar para ele e atender às suas necessidades dietéticas. Alimentos carregados de mana são muito bons durante o treinamento intensivo. Isso ajudará os Shapiros a ficarem mais fortes e mais rápidos. Ele pode não precisar treinar, mas os serviços dela não serão desperdiçados. Ele pensou em seus servos e balançou a cabeça. Eu não vou me livrar deles agora. Eles não servem para nada agora, mas também não serve para ele me livrar deles. Eles podem ser úteis para mim no futuro, então vou deixá-los seja por enquanto. Idealmente, ele deveria permitir que eles fizessem o que foram treinados para fazer. Infelizmente para eles, ele não precisa de seus conhecimentos. Seu professor de história é desnecessário, mas ele está aqui para responder a quaisquer perguntas que tenha sobre a raça besta suprema. Seus professores marciais e de magia, que deveriam ser os mais importantes, são os mais inúteis para ele. Sua situação mudou. Os escravos verdadeiramente importantes para ele são os outros dois. Seu cozinheiro e servo não foram feitos para aumentar suas chances de sobrevivência diretamente, mas seu uso aumentou agora porque ele só se preocupa com a comida que eles vão lhe trazer. Ele pensou em matar os outros três já que são uma perda de espaço, mas decidiu o contrário. Ele não vai se livrar dos inúteis porque a continuidade de sua existência não o afeta negativamente. A morte deles, por outro lado, pode afetá-lo negativamente. É como dizem, é melhor ter algo e não precisar do que precisar de algo e não ter. Eu tenho os cristais de alma que você pediu, jovem mestre. O historiador trouxe o primeiro lote de cristais de memória para ele enquanto esperava pela comida. Eles estão em um rack e contêm informações sobre diversos assuntos. Ele deveria analisá-los e pedir conselhos ou explicações ao professor de história. Ele também pode ter preguiça de lê-los e, em vez disso, confiar no professor de história para lê-los para ele. Mas ele não vai fazer nada disso. Ele pegou os cristais de memória um por um e os examinou rapidamente com seu sentido divino. Ele absorveu o conhecimento dentro deles sem qualquer estresse e então dispensou o velho. Fim do capítulo. Capítulo 1183. O antigo dilema. O que ele aprendeu melhorou seu já bom humor. Ele não pôde deixar de se gabar para a Legião 8. Parece que nossa competição ainda não acabou. Você ainda não ganhou. HMM. Eu sei que é improvável, mas você ainda pode morrer no cadinho de sangue. A Eternos juntou-se. Isso vai ser muito engraçado e muito embaraçoso. É como se Soverik perdesse para a bebê Kayla. Seria verdadeiramente vergonhoso se ele morresse no cadinho de sangue de alguma jovem entidade ignorante de mana, enquanto Soverik lutava contra entidades de mana que são deuses antigos com muitos anos de experiência em luta e não falharam. Seria tão vergonhoso quanto ser derrotado por Kayla quando era bebê. Kayla é uma macaca sábia de batalha sem linhagem. Soverik não perdeu para aqueles que tinham linhagem, então seria terrivelmente vergonhoso morrer no cadinho de sangue. Eles brincaram sobre isso, mas a Lydian -5 levou a sério. É improvável que ele morra, mas ele decidiu não deixar seu orgulho tomar conta dele. Afinal, o orgulho precede a queda. Ele está confiante em sua vitória, mas não permitirá que o excesso de confiança seja sua ruína. A repercussão do fracasso é a morte.
Então ele decidiu levar o cadinho de sangue a sério e usá-lo para aumentar a quantidade de habilidades divinas que ele poderia usar. As habilidades divinas não são como as habilidades contidas na marca do pecado. São conceitos nascentes que contêm a assinatura de vida da entidade a que pertencem. Isso fez com que o próprio ato de absorver a habilidade divina de outros os contaminasse e tornasse os shapiros incapazes de se fortalecerem por mais tempo. É a mesma situação que ocorre quando um titã da lei, no final da sua vida, decide fundir-se com a semente do poder de um soberano caído. Eles se tornarão soberanos fracos com vida eterna, mas não serão capazes de se tornar deuses da origem a menos que obtenham a ajuda da Mãe Celestial através do julgamento do céu. O antigo Shapiro experimentou a mesma coisa. Qualquer transcendente que roube a habilidade divina de outro permanecerá um transcendente para sempre. Seu poder recém-adquirido ficou atrofiado, assim como sua altura e seus sentidos. Havia uma solução óbvia para isso. E isso cabe ao transcendente Shapiro não roubar habilidades divinas de forma alguma. Eles não estavam dispostos a desperdiçar sua habilidade divina, então procuraram outra solução. A próxima solução que encontraram foi fundir-se com uma habilidade divina mais forte que aumentaria seu potencial em vez de paralisá-los ou fundir-se com uma segunda habilidade divina de uma entidade mais forte para eles avançarem. Felizmente, estas duas soluções não são mutuamente exclusivas. Eles poderiam ser executados juntos. No entanto, ambos tiveram seus próprios problemas. O problema com o primeiro é que eles eram fracos sem uma habilidade divina, por isso era difícil para eles adquirirem a habilidade divina de criaturas mais fortes. Afinal, criaturas com poderosas habilidades divinas são muito fortes. O problema com o segundo é que os Shapiros só têm capacidade para uma habilidade divina, assim como a atual Lydian 5. Eles não conseguiram outra habilidade divina depois da primeira. Então, se eles se contentassem com uma habilidade divina fraca para que pudessem obter força para caçar criaturas fortes com habilidades divinas poderosas, eles ficariam presos à habilidade divina fraca e seriam incapazes de usar a nova habilidade divina. O antigo Shapiro procurou encontrar uma solução para este problema paralisante. Eles tentaram muitas coisas que não funcionaram. A solução que encontraram no final do dia era óbvia em retrospectiva. Foi para roubar a habilidade divina de outro Shapiro. Fim do capítulo. Capítulo 1184 Canibalismo socialmente aceito. Se eles podem obter a habilidade divina de outra raça, por que não aproveitar a habilidade divina que lhes permitirá obter a habilidade divina de outras raças? Eles o fizeram e perceberam que a habilidade divina de outro Shapiro não ocupa seu único espaço, em vez disso, aumenta-o. No final das contas, a habilidade divina perfeita para aumentar seu potencial é a habilidade divina de outro Shapiro. Resolveu seus problemas e muito mais. Essa solução óbvia também trouxe muitos problemas. Não funciona para transcendentes. O despertar de sua habilidade divina pela segunda vez torna impossível aumentar a quantidade de habilidades divinas que eles podem receber. Isso significa que eles tiveram que aumentar seu potencial e a quantidade de habilidades divinas que poderiam adquirir antes de se tornarem transcendentes. Foi assim que nasceu o Cadinho de Sangue. The Blood Crucible é sobre canibalismo. Membros da mesma raça são alimentados uns aos outros para fortalecer a capacidade divina dos sobreviventes. Os jovens Shapiros foram bem criados. Eles foram alimentados com as melhores iguarias e desfrutaram do luxo desde que nasceram. Então eles serão obrigados a comer uns aos outros. O canibalismo para obter força é uma atividade comum no reino dos céus. As feras comem umas às outras para ficarem mais fortes. Os demônios fazem isso com grande efeito. Outras raças também fazem isso para aumentar seu potencial. Os modelos Warog fazem isso para aumentar o potencial de sua habilidade divina. O canibalismo é tão desenfreado no reino dos céus que há pais que produzem descendentes apenas para comer seus filhotes. Foi exatamente isso que o antigo Shapiro fez primeiro para aumentar seu potencial. Eles comeram seus filhotes. Foi a Aliança Suprema que estabeleceu o Cadinho de Sangue.
Legion 5 aprendeu sobre isso e muito mais. Ele aprendeu sobre a Aliança Suprema, seu modo de operação e seu sistema de contribuições. Isso esclareceu Legion sobre a operação de uma das raças mais poderosas do reino. Legion sabia que a raça Besta Suprema era extremamente poderosa. Mas eles não sabiam como se tornaram tão poderosos. Agora ele sabe e já anseia pelas habilidades divinas que deseja adquirir. Veremos o que é maior, a habilidade divina de um dragão ou a de uma besta suprema. Ele pensou consigo mesmo em antecipação. A Aliança Suprema tem cerca de 20.000 aviões sob seu controle. Não é por acaso que conseguiram isso. Eles podem competir confortavelmente com dragões em força bruta. Isso apesar do fato de eles terem um limite em suas estatísticas. É por causa de sua capacidade de se aprimorar com múltiplas habilidades divinas. Sua quantidade mais do que compensa a falta de qualidade das habilidades divinas. A busca pelo poder através do acúmulo de habilidades divinas também os tornou inimigos de muitas raças. Eles tiveram que lutar contra outras raças e invadir aviões para obter habilidades divinas. Mesmo que não o fizessem, outras raças poderosas não os teriam poupado, já que eram uma ameaça muito grande. Sua habilidade divina é a razão pela qual a Aliança Suprema invade tanto os aviões. Eles transformam aviões em terras agrícolas para criar gado. Isso os fez acumular muitas habilidades divinas, mas eles estão sempre famintos por mais. A Aliança Suprema possui detalhes e informações de mais de 100.000 raças. Infelizmente, ele ainda não consegue ter acesso às informações. Ele conhece as 7 habilidades divinas mais populares. Eles têm sido muito importantes para a raça suprema subjugar tantos aviões. Essas habilidades são chamadas de 7 grandes. Fim do capítulo. Capítulo 1185. As 7 grandes habilidades divinas. As 7 grandes habilidades divinas são populares entre as feras supremas, tanto por seu poder quanto pelos poderosos inimigos que tiveram que fazer para adquiri-las. A informação dos 7 estava entre os cristais de memória que ele leu. Existe o coração do dragão usado pelas bestas supremas que trilham o caminho do poder singular sem fraquezas. Cada besta suprema deseja um coração de dragão que leva à inimizade entre a raça do dragão e a raça suprema. As duas raças se odeiam tanto que brigam assim que se veem. Os dragões são muito poderosos, mas mesmo eles não conseguem escapar de ter sua habilidade divina roubada. Sua habilidade divina pode ser mais fraca que a original depois de ter sido roubada, mas sua fraqueza é compensada pela combinação com outras habilidades divinas. Só isso tornou possível que as bestas supremas se igualassem aos dragões. A segunda grande habilidade divina é a habilidade divina da árvore da vida obtida pela fusão com o coração de uma árvore da vida. Isso torna a besta suprema quase impossível de matar e eles também podem curar outras pessoas. Isso obviamente os tornou inimigos dos elfos superiores e do Senhor do Reino. O Senhor do Reino foi caçado quando foi selecionado para se tornar Senhor do Reino. Ele era um soberano da lei quando foi selecionado para que ainda pudesse ser morto. Muitas pessoas queriam matá-lo antes que ele se tornasse um deus da origem e se fundisse com o coração do reino. Muitos indivíduos e organizações juntaram-se à caça a ele e conseguiram ameaçar sua vida diversas vezes. A Aliança Suprema foi um dos principais contribuintes para os seus problemas naquela época. Eles não queriam que alguém da raça dos elfos superiores ganhasse poder suficiente para impedi-los de explorar as árvores da vida. Ligue HTSN Omicron VYL. Eles não conseguiram impedir sua ascensão no final do dia. Mas Monarch High Heaven teve que fazer um acordo com eles quando se tornou um senhor do reino porque a Aliança Suprema era muito poderosa. Eles não podem prejudicá-lo, mas podem foder todo o reino se fizerem tudo contra ele. Legion 5 balançou a cabeça com admiração e pena, então mesmo uma forte habilidade divina não é suficiente para sobreviver. Só de ouvir sobre a extinção de uma raça inteira por causa de sua habilidade divina fez a Legião -5 assobiar de admiração.
A raça com a sétima grande habilidade divina está morta agora, então ele só pode imaginar o quão poderosa era sua habilidade divina. Mas ele está certo de que essa raça não pode ser mais forte do que a raça besta suprema, não importa o que aconteça. Cada grande habilidade divina é muito poderosa por si só. Se forem reunidas, uma delas será imparável. As bestas supremas são capazes de fazer isso, o que lhes dá o direito de se autodenominarem bestas supremas. No final das contas, as bestas supremas e Shapiro têm apenas uma diferença: a capacidade de ter mais de uma habilidade divina. Essa diferença singular é a razão pela qual eles foram capazes de brigar e às vezes escravizar as raças que possuíam as 7 grandes habilidades divinas. Ele balançou a cabeça com admiração. Não é de admirar que o Senhor do Reino tenha que chegar a um acordo com eles. Sempre me perguntei por que ele permitiu que produzissem árvores de vida no reino. O Senhor do Reino impediu que todas as raças produzissem árvores de vida no reino, exceto a raça da besta suprema. Essa concessão sempre foi uma pedra no sapato dos elfos superiores. Eles ficaram ainda mais amargos com isso, já que o Senhor do Reino não se preocupou em dar-lhes uma explicação para sua concessão. Agora ele sabe por que nem mesmo o Senhor do Reino podia permitir que o Elfo Superior mantivesse o monopólio das árvores da vida. Uma luta com a Aliança Suprema seria muito cara para o reino. Pode haver outras preocupações, mas é certo que não se deve brincar com a Aliança Suprema. Fim do capítulo. Capítulo 1186. Aproveitando a situação. Só de pensar no tipo de poder que deixou o Senhor do Reino cauteloso, a Legião -5 disse com saudade: eu quero esse poder. Quero o poder para fazer o Senhor do Reino pensar cuidadosamente antes de cruzar eu. Eu deveria ser a esperança da Legião, mesmo que todo o resto não tenha falhado, exceto Lerion -6 e Lydian 7. A Legião costumava temer o Senhor do Reino. Esse medo diminuiu desde que eles quebraram a lei do universo vazio pela segunda vez. É difícil temer o Senhor do Reino depois de experimentar uma pequena quantidade do poder dos guardiões e observadores. Mesmo assim, Lydian ainda pretende lutar contra o Senhor do Reino, então eles precisam do tipo de poder que fará o Senhor do Reino hesitar. Eles podem não temer mais o Senhor do Reino, mas isso não mudou o quão poderoso ele é e o quão poderoso ele se tornará se lhe for permitido seguir seu caminho no universo vazio. Lydian não planeja assistir à margem. Se algo é bom para o Senhor do Reino, então deveria ser bom para eles, então eles devem tê-lo. Ele parou de pensar quando sua comida foi trazida para ele. Toda a mesa de 2 por 10 metros estava cheia de comida. É comida suficiente para afogar alguém tão baixo quanto ele, mas ele não se intimidou. Ele aconselhou seu cozinheiro: é melhor você descansar enquanto pode. Isso não vai parar no futuro próximo. Ela balançou a cabeça rapidamente: não se preocupe, jovem mestre. Não preciso descansar. Trarei o quanto você quiser comer. Obrigado pela sua consideração. Estou muito grato. Ele acenou com a cabeça e disse: eu avisei você agora e você não me ouviu. Você não pode dizer que não foi avisado no futuro. Ela ainda não aceitou sua gentileza. Sou um cozinheiro altamente treinado, jovem mestre. Acho que nunca vou me cansar de cozinhar. Tudo bem, continue até que eu diga o contrário. Seu servo o chamou: jovem mestre, tenho uma muda de roupa para você. Vou pensar nisso quando voltar. Ela ofereceu uma muda de roupa porque ele parecia absolutamente imundo. As roupas que ele veste são resistentes à sujeira, mas seu corpo acumulou muitos detritos após 3 meses de alimentação. O que ele deveria fazer agora é tomar banho e trocar de roupa. Infelizmente, ele não se importa com sua aparência. Em qualquer outro momento, ele não se importaria se estivesse nu. Mas desta vez é o momento em que ele não deveria se importar com sua aparência. Afinal, ele não vai a uma festa. Ele vai comer alguém. Seu frenesi alimentar ainda não terminou. Ele está apenas fazendo uma pausa para comprar uma sobremesa. É uma luta pelo canibalismo. Não há necessidade de ele ter uma boa aparência para tal evento. Ele saiu pela única saída da casa sem vergonha.
Não há janelas, então a saída é a mesma porta que ele usou para entrar na casa. Foi desbloqueado e o levou à arena em vez do salão que ele usou para se registrar. Há outra porta no lado oposto da arena de onde saiu outro Shapiro. Este Shapiro será seu oponente nesta partida mortal. Eles se examinaram assim que se conheceram. Eles não se preocuparam em se cumprimentar. Na verdade, o seu oponente olha para ele com uma hostilidade aberta, o que é esperado. Seus escravos ligaram a tela depois que ele saiu. Qualquer pessoa no crisol de sangue pode assistir a qualquer partida para se divertir ou para coletar informações sobre outros lutadores. A tela mostrava seu jovem mestre caminhando indiferentemente, como se não estivesse prestes a se envolver em uma luta até a morte. Ele nem está em posição de luta. O professor marcial disse depois de gemer. Foi divertido enquanto tudo começou. O professor de história concordou. Estamos condenados. Fim do capítulo. Capítulo 1187 Honra na morte. O professor de magia balançou a cabeça. Ele disse histericamente, ainda não posso aceitar a morte. Ainda sou jovem. Vocês dois são velhos, então podem morrer. Ainda tenho muito pelo que viver. O professor marcial zombou. Não importa que estejamos velhos. Você vai morrer igual a nós. Não há duas maneiras de fazer isso. Tudo o que ele fez foi comer e comer. Suas chances de sobrevivência já eram baixas, 1 em 256, mas ele reduziu ainda mais para 1 em 1000. Estamos todos condenados. O professor de história concordou com a cabeça e disse, acho que ele sabia disso. É por isso que ele não se preocupou em treinar. Ele só teve 3 meses de preparação, enquanto alguns sortudos tiveram 11 meses. O que ele poderia alcançar nesse tempo? Então ele decidiu desistir. O professor de magia perguntou incrédulo. Nossas vidas estão em jogo aqui. O professor de história respondeu com raiva, sim. Ele decidiu desistir e aproveitar o pouco tempo que tinha, em vez de sofrer por nada. Eu poderia ter feito a mesma coisa. Quanto ao zelador e à criada, eles não participaram da conversa. Eles não são como os outros 3 que podem falar o que pensam sobre o jovem mestre em sua ausência. Eles não são homens livres. Eles foram criados como gado e treinados como escravos para saberem que suas vidas não significam nada. Não adianta reclamar de sua morte iminente. Eles já viram isso acontecer diversas vezes. O professor marcial disse, neste ponto, não sei se quero que ele sobreviva. Ele apenas nos fará cozinhar sem parar se ele retornar. Não aguento muito. Eu já estava preparado para a morte quando me inscrevi para isso, mas o trabalho duro e ininterrupto me fez arrepender da minha escolha de vir para cá. O professor de história revirou os olhos. Tudo o que você fez foi cozinhar e está reclamando. E se ele realmente quisesse treinar e tivesse 10 meses para isso? Parece que realmente vamos morrer. O professor de magia chorou alto. Toda a força pareceu deixar seu corpo junto com o que restava de sua esperança. Ele lamentou, ele não escolheu nenhuma arma para lutar. Eles sabem que vão morrer, mas seu jovem mestre está arrastando isso e deixando-os infelizes antes de morrerem. A queda do jovem mestre afetou até mesmo seu oponente. O baú que atiraram em sua direção errou quando ele caiu. O grande projétil esférico atingiu a barreira do outro lado da arena com um som alto e estridente. Os espectadores estremeceram com o som. Eles podem imaginar o quão ruins as coisas teriam ficado se seu jovem mestre não tivesse tropeçado e caído de cara no meio de uma briga. O adversário começou a carregar a corda para outro tiro. Ele estava girando para que as engrenagens colocassem a próxima baú no lugar e enrolassem as molas. Enquanto isso, o jovem mestre rolou no chão e pegou uma pedra do gramado. O professor de magia deu um tapa na cabeça e gemeu, o que ele vai fazer com uma pedra? Ele quer jogá-la? Não é um pouco tarde para decidir usar armas agora? Os outros professores não disseram nada. Eles estão resignados com seu destino e as coisas estão caminhando na direção que esperam. Uma arma improvisada como uma pedra não se compara a um baú. Isso não mudaria a situação para melhor.
Mas seu jovem mestre não jogou a pedra marrom como um ataque improvisado. Em vez disso, ele apertou com força na mão. Então os olhos de todos se abriram quando uma camada de terra dura cresceu de seu punho cerrado e começou a cobrir todo o seu braço. O professor Marcial perguntou ansioso e um pouco animado: "Isso é um feitiço? Você ensinou um feitiço a ele?" O professor de magia respondeu com irritação: "Que tipo de pergunta tola é essa? Eu não ensinei nada a ele. Eu estava passando meu tempo cozinhando com todos vocês. Vocês também estavam lá. Então o que ele está fazendo?" Ele perguntou. Fim do capítulo. Capítulo 1188 A Recompensa da Morte. Ninguém poderia responder a essa pergunta. Eles apenas tinham que continuar assistindo. Eles viram seu jovem mestre correr para encontrar seu oponente. Ele estava cambaleando enquanto corria, então seria mais difícil atingi-lo. Sua tática deu certo. Seu oponente disparou a bola e errou. Mas a distância entre eles está diminuindo, o que tornará mais difícil esquivar-se. O professor Marcial gemeu. Ele tem uma boa cabeça sobre os ombros. Mas se ao menos tivesse aprendido algumas técnicas de movimento, ele poderia ser capaz de evitar isso. Os movimentos de seu jovem mestre, embora bons em confundir o inimigo, também são desleixados para olhos treinados. Ele estava fazendo movimentos desnecessários que desperdiçavam sua energia e reduziam sua velocidade. Se ele fosse mais rápido, já teria percorrido a distância de 1 quilômetro. Mas ele era lento e possibilitou que seu oponente preparasse o reboco para um terceiro arremesso. Seu jovem mestre não tentou evitar o próximo baú. A distância era muito pequena para se esquivar, então a única coisa que ele fez foi cobrir a cabeça com os dois braços como uma criança, como se isso impedisse o oponente de mirar em sua cabeça. Então o próximo tiro foi direto para sua cabeça. Atingiu seu braço e quebrou parte da camada de terra. A defesa de pedra não quebrou, então ele não se machucou. Esta foi a primeira vez que ele foi atingido, então eles puderam ver o poder defensivo da camada de terra marrom ao seu redor. Eles também descobriram uma nova apreciação pelo fato de que ele estava completamente coberto de terra dura quando alcançou seu oponente. Os olhos dos professores brilhavam de esperança e entusiasmo porque o seu jovem mestre estava completamente coberto pela pedra marrom. Ele parecia um elemental da terra. Foi emocionante ver, mas foi assustador para o seu oponente olhar. Seu oponente largou a corda rapidamente e tirou a espada da bainha. Então ele atacou seu jovem mestre. O punho esquerdo do jovem mestre se expandiu em um pedaço de pedra grande, plano e vertical. O escudo improvisado que sua mão havia se tornado colidiu com a espada enquanto seu outro punho atingia o oponente na cabeça. O zelador os lembrou. O jovem mestre está voltando. Devemos estar prontos para ele. Então eles correram para esperá-lo na porta. A Legião -5 os encontrou organizados em ordem diante dele quando ele entrou. Ele lhes disse: "Espero que tenham gostado do descanso. Vou limpar agora. É melhor encontrar mais comida na mesa quando voltar." Eles clamaram em resposta: "Sim, jovem mestre." Ele assentiu com a cabeça e foi tomar banho. Então ele voltou e começou a comer novamente. É assim que ele pretende passar todo o tempo no cadinho de sangue. O professor Marcial tentou recomendar que treinassem um pouco. Legion-5 cortou ambas as pernas e as comeu. Ele pode recuperá-lo, já que é uma entidade de mana, mas essa experiência o ensinou a não incomodar mais a Legião-5 quando estiver comendo. A primeira partida do Legion-5 despertou muita gente. Seu pai e alguns outros sempre prestaram atenção nele por causa de sua mutação. Mas mais pessoas começaram a prestar atenção nele agora que sabem mais sobre sua mutação. Este número aumentou à medida que a Legião-5 mostrava sua destreza nas batalhas subsequentes. "Eu realmente quero pegar o corpo dele", seu pai disse agitado enquanto folheava as partidas da Legião-5. Ele mudou de ideia sobre seu interesse pelo filho depois de ver seu primeiro jogo. A mudança foi instantânea. Ele fazia parte daqueles que esperavam que a Legião-5 morresse.
Na verdade, ele estava ansioso por isso. Mas ele ficou desapontado e seu desejo de obter acesso ao corpo de seu filho para experimentação aumentou perigosamente. É seguro dizer que ele ficou obcecado pelo filho. Ele está tão obcecado que revisa as partidas continuamente. A próxima fase da obsessão é a perseguição. Fim do capítulo. Capítulo 1189 Obsessão saudável. A Legião-5 pode ser vista na tela lutando agora. O vídeo está se movendo em um ritmo muito rápido e apenas os destaques permanecem. Na primeira cena, ele transforma seus braços em lâminas de prata. Ele usou uma colher de metal que trouxe de casa para moldar seu corpo em vez de uma pedra da arena. A prata não apenas formou uma camada dura em seu corpo, mas ele também foi capaz de achatar os braços e transformá-los em lâminas. Como ele fez isso? Ele pode controlar sua carne perfeitamente ou pode controlar perfeitamente a camada metálica. Ele está usando a camada metálica para transformar seu corpo à força ou a camada metálica faz parte de seu corpo e ele pode controlá-la facilmente. Aspas. Ele tem tantas dúvidas e elas vão aumentando à medida que ele assiste aos jogos. Seu crescente interesse em seu filho se deve ao fato de uma besta suprema não ser capaz de transformar seu corpo em um material inorgânico. Bestas supremas podem mudar de forma, mas é uma mudança de forma muito limitada. Eles só podem mudar sua aparência e algumas de suas características físicas como entidades de mana. Essas mudanças são limitadas ao tamanho e comprimento das partes do corpo. Somente quando se tornarem transcendentes é que eles poderão mudar as flutuações de sua alma. Os transcendentes podem transformar seus braços em armas. Seriam armas carnudas, mas ainda assim seriam úteis. Mas Legião-5 não é transcendente. E mesmo os transcendentes não podem transformar sua carne em matéria inorgânica como rochas e metais. É por isso que ele foi notado por muitas bestas supremas. Outra luta da Legião-5 foi repetida. Nesta cena, seu braço esquerdo era uma lâmina prateada enquanto todo o seu corpo era marrom. Ele usou tanto a colher de metal quanto a pedra. Seu oponente era um lutador muito capaz, com um corpo maleável que podia esticar e dobrar até certo ponto, mas ela não conseguia vencê-lo. Sua flexibilidade permitiu que ela realizasse ataques que corpos rígidos não deveriam ser capazes de realizar, mas ele ainda a cortou com uma lâmina formada por suas mãos. Seu pai lamentou: se ao menos estivéssemos nos dias anteriores à Aliança Suprema. Eu seria capaz de fazer com ele o que quisesse. O Deus Origem riu. Infelizmente, não estamos naqueles dias. E as coisas estão melhores por causa disso. Monarca Telos, como é popularmente conhecido, ou Rentria 791.473.923b, como é chamado pela Aliança Suprema, considerou o que o outro Deus da origem disse, mas não os refutou. As coisas estão melhores com a Aliança Suprema. A raça prosperou por causa do seu governo, mas alguma liberdade foi infringida. É a desvantagem de ter um corpo diretivo. Você não pode mais fazer o que quiser, incluindo usar seu próprio filho para experimentos, comê-lo ou usá-lo para troca. Qual é a sua avaliação dele? Você acha que ele sobreviverá ao cadinho de sangue? Seu pai perguntou. O Deus Origem não pensou na pergunta antes de responder. É claro que ele sobreviverá. Ele foi totalmente analisado e o veredicto é que, a menos que tenha muito azar, ele sobreviverá. Você está tão confiante nele? Sim, eu sou. O Deus Origem respondeu. Ele é obviamente um amador em luta. Ele é muito desajeitado e nem sabe como controlar seu corpo. Aqueles pobres chapiros estão condenados como seus oponentes. Seu pai teve que concordar. Sim, a armadura não é permitida no cadinho de sangue, mas ele consegue uma. Ele também fica mais forte quanto mais come. Ele é como o ancestral demônio original dos chapiros. Comer os tornou mais fortes. Mas mesmo o ancestral demônio original poderia, não transforme seu corpo em metal. Pelo menos não nosso ancestral demônio. Duvido que qualquer besta suprema seja capaz de sobreviver à combinação de armadura e poder. Fim do capítulo.
Capítulo 1190. O Estado de Direito. Telos considerou como ele teria se saído se tivesse enfrentado seu filho no cadinho de sangue quando era um jovem Shapiro. Seu sucesso no cadinho de sangue foi em grande parte devido à sorte. Ele teve mais tempo para treinar e seus adversários mais difíceis se livraram uns dos outros. Mas ele não teria tanta sorte se seu filho mutante tivesse participado do mesmo cadinho de sangue. Ele teria se tornado uma das 254 bestas supremas sacrificadas para criar uma besta suprema de 9 slots. Exatamente o que quero dizer. Ele certamente sobreviverá com sua armadura, então é melhor você se preparar para nomeá-lo e estar pronto para que ele se torne parte da Aliança Suprema. Você deve tirar os olhos dele porque não pode pegá-lo. Seu pai suspirou. Se ele vencer, então será a primeira besta suprema a ser produzida neste avião este ano. Portanto, seu nome será Agrivo 839.371.456A. O outro deus Origem assentiu e disse, tire os olhos dele. Vá e capture um demônio ou algo assim para sua pesquisa. Mas não quero desistir dessa chance. Sinto que ele detém o potencial para a próxima evolução de nossa raça. Sua mutação aumentou seu alvo de evolução do orgânico para o inorgânico. Imagine a aplicação. Nós podemos não precisar mais de uma lei suprema para nos tornarmos deuses mundiais. Podemos simplesmente nos tornar mundos por conta própria, assim como não precisamos criar conceitos para nos tornarmos deuses da origem. Aliança. Seu ouvinte o ignorou e disse, se ele sobreviver, será o primeiro de nossa ninhada a se juntar à Aliança Suprema. Os outros de seu lote ainda não se tornaram entidades de mana. O pai da Legião -5 entendeu a mensagem. Ela não está interessada em qualquer potencial que seu filho tenha, diferentemente dele. Ela não mudará de ideia, por mais que ele explique a importância de sua pesquisa. Ele não tem orgulho do filho e ela também não se importa. Acho que deveria ir, ela disse e se levantou para sair. Seu pai continuou falando como se não tivesse ouvido o que ela disse. Acho que vou trabalhar com ele quando ele se tornar um deus da origem. Vou pedir para ser seu mentor. Ela disse antes de partir, continue sonhando. Foi o que nossos ancestrais fizeram para nos levar ao estado de supremacia. Se o seu sonho for bem sucedido, então você merece se tornar um dos líderes da Aliança Suprema. Apenas não ultrapasse seus limites. As leis da Aliança Suprema não podem ser quebradas. Você não pode forçá-lo a fazer nada até que ele amadureça ou enfrentará a ira da Aliança Suprema. Seu pai murmurou, eu não sou estúpido. Não, ele não é estúpido. Se ele fosse estúpido, teria feito algo para sabotar a Legião -5 enquanto ainda estava no ovo ou depois de nascer. Ele conhece seus limites e o limite da paciência da Aliança Suprema. A vontade da Aliança Suprema é suprema. Suas regras não podem ser transgredidas, nem mesmo por uma besta suprema. São essas regras que fazem com que a vida do gado valha menos que a erva. São essas regras que fazem com que cada besta suprema que não seja imortal esteja sob a proteção da Aliança Suprema. Essas regras não foram feitas por fracos. Várias pessoas tentaram ir contra essas regras. Nenhum deles está por perto agora para contar a história de sua tentativa. Qualquer um que cruze a Aliança Suprema é amaldiçoado por um deus mundial ou capturado e selado para sempre. Ele não sabe qual é o pior. Ser amaldiçoado significa que eles não serão saudáveis, mas terão liberdade. Ser selado, por outro lado, significa alguma tortura e falta de liberdade. De qualquer forma, é uma má ideia cruzar a Aliança Suprema. O pai da Legião -5 pensou em um caso raro e não pôde deixar de dizer, bem, nem todos que foram contra a Aliança Suprema foram encarcerados, cruzar a Aliança Suprema várias vezes. Fim do capítulo. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos, Marco Aurélio.